Hoje a nossa aula é sobre operações entre conjuntos. JEPs é uma competição realizada entre diversas modalidades de esportes nas escolas públicas e particulares do estado. Os campeões têm direito a representar o Pará nas Olimpíadas Escolares Brasileiras. Tá? Na turma do primeiro ano, existem alguns alunos que fazem parte dos times de futsal e de handball da escola. O conjunto F representa os alunos do time de futsal e o conjunto H, os alunos do time de handball. Então aqui a gente tem dois times, tá, de futsal e de handball da escola. Então vamos lá. Futsal, que eu coloquei ali o F, né? Quem é do time de futsal é o Arthur, o Ângelo, o Bruno, o Miguel, o Newton, o Pedro, o Rafael, o Thiago e o Túlio, ok? Agora, do time de handball, eu tenho Augusto, o Bruno, o Gustavo, o Guilherme, Miguel, Pedro, Rafael, Túlio e Valdo. Repara que nesses dois times tem alguns jogadores que fazem parte dos dois, né? Fazem parte dos dois. Bom, vem aí a primeira pergunta, vamos lá. Construa um conjunto A formado pelos alunos que pertencem aos dois times. Então vamos ver aqui. Quais são os alunos que pertencem aos dois times? Eu tenho o Bruno, eu tenho o Pedro e eu tenho o Túlio. Isso, são os três alunos que pertencem aos dois times. Será disponibilizada uma van apenas para os dois times. Construa um conjunto B com os alunos que estarão no ônibus. Então, olha só. A gente já tirou na primeira questão os alunos que pertencem aos dois times. Agora, aqui na segunda questão, ele quer saber quem é que vai no ônibus. Então, se vai no ônibus os dois times misturados, tá bom? Lógico que eu não vou repetir. Por exemplo, o Túlio, ele faz parte dos dois times. Então, ele vai no ônibus, tá? Não quer dizer que ele vai duas vezes no ônibus, tá? Então, a gente vai tirar todo mundo que vai no ônibus. Eu tenho Arthur, Ângelo, Bruno, Miguel, Newton, Pedro, Rafael, Thiago e Túlio, que é todo o time de futsal. Agora, todo o time de handball, o Augusto, vai entrar agora o Gustavo, o Guilherme, o Miguel, não, o Miguel já tá lá, né? O Rafael e o Valdo, tá bom? Então, eu tenho essa junção dos dois times. Bom, na primeira questão, temos um exemplo de intersecção de dois conjuntos. E na segunda, de reunião ou união de dois conjuntos. Então, olha só, galera. A gente tirou aqui, tá, dois tipos de conjuntos. A intersecção e a união, tá bom? Na intersecção, que é o que a gente está no exemplo 1, a gente tirou apenas o que estava em comum nos dois conjuntos, que apareciam tanto no conjunto F quanto no conjunto H. No 2, a gente juntou os dois conjuntos e tirou o que era repetido. Então, ficou apenas um elemento de cada conjunto, tá bom? Então, pronto. Vamos para a definição de intersecção e união de conjuntos. Intersecção de conjuntos. Chamamos de A interseção com B o conjunto formado por todos os elementos comuns de A e B, ok? Fica atento nesse conectivo aí. A e B, ou seja, ele aparece tanto no A quanto no B. E para a gente representar a intersecção, a gente utiliza esse símbolo aí, ó, que é o U de cabeça para baixo. Então, quando eu tiver A e o U de cabeça para baixo com o B, então é A interseção com B, é o que aparece tanto no A e no B, tá bom? Então, eu tenho aqui uma forma de representar por uma propriedade o conjunto da interseção. A interseção com B é igual a x, tal que x pertence a A e x pertence a B, ok? Então, fica atento aí nesse conectivo. Vamos para a definição de união de dois conjuntos. União de dois conjuntos. Chamamos de A união com B o conjunto formado por todos os elementos de A ou de B, tá bom? Então, tá aí, ó. A união com B. Então, na união, a gente representa por U, tá ok? Por esse símbolo que é igual ao U, tá bom? Ele não é U, ele é igual ao U. Ele é igual... aliás, ele não é o U, ele é semelhante ao U, né? O critério de igualdade e semelhança a gente já viu na aula anterior. X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, repara a diferença nos dois. Na intersecção, eu estou falando X pertence a A e X
X pertence a B. Na união eu estou falando X pertence a A ou X pertence a B. Qual é a diferença disso? Quando eu falo ou, o X pode pertencer a A, ou o X pode pertencer a B, ou o X pode pertencer a A e a B, ok? Então essa é a diferença quando eu utilizo o conectivo e o conectivo ou. Na verdade, a gente precisa dessa definição quando a gente estiver vendo probabilidade, tá bom? Probabilidade, se você não viu, tem também uma aula aqui sobre probabilidade, é só você dar uma olhada aqui no card, quando a gente tiver disponível essa aula, vai estar aparecendo aqui. Temos agora o exemplo 1, tá? O exemplo 1, eu tenho esses conjuntos aqui, ó, A, B, C, B, C, I, D, e C, C e E, ok? Não vai confundir aqui, eu coloquei a letra maiúscula representando o conjunto e a letra minúscula representando o elemento do conjunto, tá bom? Então vamos lá, A união com B, A interseção com B, ok? A união com B, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai unir dois conjuntos, tá bom? Então eu vou unir o conjunto A com o conjunto B. Então eu vou pegar todos os elementos do A, juntar com todos os elementos do B. Então eu vou ter A, B e C, que é do conjunto A, e aqui no conjunto B, quem é que tem no A também? O C já tem aqui no A, então não precisa colocar de novo, falta só colocar o B, ok? Então tenho A, B, C, D. A interseção com B. A interseção com B é o que aparece tanto no A quanto no B. Quem tem no A que tem no B é o conjunto C, ok? Então quem está aparecendo aqui é o C, ok? Pronto. Então aqui eu tenho A união com B, A, B, C, D, tá? E a interseção com B é o que aparece nos dois, que é o C, ok? Bom, eu tenho aí o resto das questões, você tem 10 segundos para fazer elas, lógico que você não vai conseguir fazer tudo nesse tempo, então dá uma pausa no vídeo, assim que você voltar você confere se você acertou ou se você errou, tá bom? Dá aí 10 segundos. E aí, conseguiu? Vamos lá. C, D, E, F, G e H. Vamos resolver todas elas agora. A união com C. Então, eu vou juntar o conjunto A com o conjunto C. Então, o que tem no A? O que tem no A é A, B e C. A, B e C. O que tem no C? No C eu tenho C e E. Como o C eu já tenho, então basta colocar o E. Ok? Então, a união com C é A, B, C, E. Ok? B, interseção com C. O que aparece no B, que aparece também no C. Bom, o que aparece no B, que aparece também no C, é o elemento C, tá bom? Então, a interseção aqui vai ser C, ok? A interseção com C. O que aparece no A, que aparece no C, é o C de novo, tá ok? C e C, tá bom? Aqui é o C, tá bom? Agora, eu tenho A união com B, união com C. Quando eu tenho mais de um conjunto na operação, o certo é a gente resolver de 2 em 2, tá bom? Então vamos resolver primeiro aqui, ó, A união com B. A união com B vai ser, a união com B a gente já fez na letra A, né? É A, B, C e D, ok? União com o conjunto C. União, o conjunto C eu vou colocar ele completo, tá ok? C e E. Muito bem, resolvi aqui a união com B, sobrou união com C. Então vamos resolver aqui. Agora eu vou juntar esses dois conjuntos, A, B, C, D, vai ficar A, B, C, D e E, ok? Então essa aqui é a união dos dois conjuntos. Bom, aqui eu tenho a união, abre parênteses, B interseção com C. Quando eu tenho parênteses, resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então vamos resolver primeiro essa operação. Vou colocar aqui o conjunto A, que eu não vou mexer nele, vou colocar ele por extenso. Então vai ficar A, B, C, ok? União, e agora a gente vai resolver B interseção com C. B interseção com C é o conjunto C, a gente acabou de fazer aqui, ó, conjunto C, ok? E se eu juntar ABC com o C, vai dar ABC. Ora, o C já está lá dentro, né? Então não precisa eu colocar ele de novo. Aqui eu já tenho dois parênteses, então vai ficar A união com B, B interseção com C, ok? A união com B, tá? A união com B, a gente já fez aqui, ó, A, B, C, D. A, B, C, D.
interseção com B, interseção com C. O que tem no B e tem no C é o conjunto C. Se eu for fazer agora a interseção desses dois conjuntos, eu vou ter o que tem nesse primeiro, o que tem nesse segundo, é o C aqui, ó. Então a interseção vai ser C. Ok? Então, galera, essa é a definição de união e de interseção. Barrados do time, diferença de conjuntos. Vamos dar uma olhada agora na diferença de conjuntos. A equipe de vôlei do colégio, representada pelo conjunto V, possui alguns jogadores do time de futsal. Então vamos lá. Bruno, Elias, João, Miguel, Mário, Nilson, Newton, Pedro e Túlio é o que fazem parte do time de vôlei, tá bom? Porém, o professor de educação física resolveu barrar os alunos que também participam da equipe de futsal. Então aqui a gente tem a nossa terceira questão introdutória. Forme o conjunto C dos alunos da equipe de vôlei que não fazem parte da equipe de futsal, ou seja, vôlei menos futsal. Então o que aconteceu aqui? Eu tenho time de vôlei, tá bom? E que alguns jogadores do time de vôlei também jogam futsal. Então, o professor de educação física barrou esse pessoal e tirou todo mundo que joga futsal. Então, o que ele está perguntando é quem é que sobra nesse time. Então, completa aí, quem é que sobra? Bom, eu vou fazer o comparativo aqui com o time de futsal que a gente já viu no começo da nossa questão, tá bom? Então aqui, quem é que eu tenho que joga vôlei? Eu tenho o Bruno então rasga, tá bom? Eu tenho o Miguel também, o Miguel sai, tá bom? O Newton também sai, tá? O Pedro e o Túlio, ok, então é isso. Quem é que sobrou no time de vôlei? Foi o Elias, o João, o Mário e o Nilson. São os 4 jogadores que sobraram no time de vôlei. Tá legal? Ainda nem deu para formar o time, né? Só que repara aí, a gente fez, na verdade, o que a gente chama de diferença entre conjuntos, porque a gente pegou um conjunto e tirou os elementos dele que pertencem a outro conjunto, tá bom? Então vamos para a definição de diferença de conjuntos. Diferença de conjuntos. Chamamos de A menos B. Tá? O conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, o que a gente faz? A gente tira todos os elementos do primeiro conjunto que pertencem ao segundo conjunto. O que sobrar é a diferença de conjuntos. Tá? Na forma de propriedade, fica assim. A menos B é igual ao elemento X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho o exemplo 2. Tá? Eu vou resolver a letra A e a letra B, vocês fazem C, D, E e F, ok? Vamos lá. Exemplo 2, eu tenho conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, conjunto B, 2, 4 e 6, conjunto C, 1 e 2, e o conjunto D é o conjunto vazio. Lembra que esse símbolo aí a gente viu na aula anterior, tá? É o conjunto vazio. A menos o C, tá bom? A menos C, eu vou pegar o que tem no conjunto A, que tem também no conjunto C. Bom, o que tem no conjunto A que tem no conjunto C? É o 1 e o 2, tá bom? Então, 1 e o 2 está no conjunto A e está no conjunto C. Se eu tirar do conjunto A o 1 e o 2, o que resta? Resta o 3, 4 e o 5. Então, essa é a diferença entre A menos C. Então, aqui vai ficar 3, 4, 5. Ok? Beleza? Agora eu tenho na letra B C menos o A. C é 1 e 2 e o A 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tirar do C o que tem no A, vai ficar assim, ó. O que tem no C? 1 e 2. O que tem no A? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 e 2 está tanto no A quanto no C. Se eu retirar do conjunto C 1 e 2, o que resta no C? Resta nada. Então, C menos A é vazio, ok? Então, aqui a gente já pode perceber uma coisa. A menos C é 3, 4, 5. C menos A é conjunto vazio. Então, A menos C é uma coisa, C menos A é outra coisa, tá bom? Não vamos confundir isso aí. Tem agora letra C, letra D, letra E e letra F. Mete ficha aí. 10 segundos eu volto com a resposta. Muito bem, vamos lá. Então aqui eu tenho agora B menos o D. B menos o D, eu vou pegar o conjunto B, retirar o que tem nele que tem no D. O D é conjunto vazio.
Então, o que eu vou retirar do conjunto B? Nada, tá bom? Se eu não vou tirar nada, eu vou repetir o conjunto B. Vai ficar 2, 4 e 6, ok? Então, é isso. Letra D, A menos o B. A menos o B, o conjunto A é 1, 2, 3, 4, 5, o conjunto B é 2, 4, 6. O que tem no A que também tem no B? Eu tenho o 2 e o 4, tá bom? O que tem no A e no B é 2 e 4. Se eu tirar 2 e 4 do conjunto A, vai me restar 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Tá? Cuidado com uma coisa, tem gente que faz muito isso, por isso que eu vou recapitular esse negócio. Eu estou tirando do conjunto A os elementos 2 e o elemento 4. O que sobra no conjunto A? 1, 3 e 5. Tem gente que quer colocar o 6, mas o 6 ele não é do conjunto A, ele é do conjunto B. Tá? Então, se você colocar o 6, está errado, tá bom? O que tem no A é somente a minha resposta. Então, é A menos o B. Então, eu vou tirar do A o que tem também no B. Pronto. O que sobrou lá dentro é o resultado da minha operação, tá bom? Igual ao exemplo anterior, vou resolver primeiro o que está no parênteses, tá bom? Então, tá aqui, A menos B. A menos B, a gente já fez A menos B? A gente fez, está aqui em cima. É 1, 3 e 5. Agora eu tenho outra operação que é a interseção que a gente já viu no exemplo anterior. C. O C ele é 1 e 2, então eu vou colocar aqui por extenso para ficar melhor para a gente enxergar. Vamos lá. Interseção de 1, 3 e 5 com 1 e 2. O que tem no primeiro, o que tem no segundo também é o 1. O 1 está aparecendo nos dois, então aqui a interseção vai ser 1. Ok? Muito bem, letra F eu tenho 2 parênteses, então vamos resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. D menos o C. O D ele é conjunto vazio, ok? Conjunto vazio. Então aqui, ó, o que eu vou tirar de dentro dele? Nada, então por isso sobra conjunto vazio. A menos o B. O A menos o B eu tenho conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, 2, 4, 6. A menos B a gente já fez, tá aqui 1, 3 e 5. Então, união com 1, 3 e 5. Ok? Conjunto vazio, união com 1, 3 e 5 vai dar 1, 3 e 5, né? Eu não estou incluindo nada aqui dentro desse conjunto. Então, 1, 3 e 5. Beleza? Então, aqui a gente viu as operações de diferença e no mesmo exemplo a gente já viu uma junção com união e interseção, tá legal? E a nossa última questão introdutória a gente vai falar sobre complementar de um conjunto. Então, para a gente entender, eu coloquei aí uma questão problema que está falando da separação na van. Os times de handebol e de futsal que estavam na mesma van foram separados. A comitiva de futsal deixou o coletivo. Construa o conjunto D, formado pelos alunos que ficaram no ônibus, ou seja, a diferença de F, que é futsal, e B, ok? Então, olha só, a gente viu bem aqui no começo que a gente tirou um conjunto B, que eram os alunos que iriam no ônibus, que é a junção dos alunos do futsal com os alunos do handebol, ok? Então, vamos lá, se a comitiva de futsal saiu do ônibus, então vai ficar assim, futsal, quem é que está no futsal? Vai sair todo mundo, então saiu Arthur, Ângelo, Bruno, Miguel, Newton, Pedro, Rafael, Thiago e Túlio. Quem é que restou lá dentro? Restou o Augusto, o Gustavo, o Guilherme, quem mais? E o Valdo, tá bom? Então, Augusto, Gustavo, Guilherme e o Valdo são os únicos que restaram dentro do ônibus. Então, a gente fez aqui uma diferença entre o pessoal do ônibus, tá bom? E o pessoal do futsal. Isso que a gente acabou de fazer é o que a gente chama de complementar de um conjunto, tá? Então, vamos entender o que é o complementar de um conjunto. Dados os conjuntos A e B, em que A está contido dentro de B, chamamos de complementar de A em B, tá? Que a gente representa por esse símbolo aí, o complementar de A em B. O conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Ok? Aliás, os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Então, A está contido em B é a mesma coisa que B menos o A. Ok? Então, galera, eu tenho o exemplo 3. Vamos dar uma olhada aí para a gente entender melhor. Parece um caso de diferença, é quase isso, tá bom? Então, tá aqui, ó. Complementar de A em B.
O complementar de A em B, uma dica para a gente entender quando fala de complementar, é aquilo que falta para completar. Então, se eu tenho o conjunto A 1, 2 e 3 e o conjunto B 1, 2, 3, 4 e 5, o que eu tenho em A que falta para completar no B, ok? O que eu tenho no B que falta para completar em A, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho 1, 2 e 3, o B 1, 2, 3, 4, 5, o que falta para complementar no A é o 4 e 5. Então, aqui vai ser 4 e 5, ok? Então, o complementar de A em B é 4 e 5. Tá legal, galera? Então, aqui a gente fez as 4 operações que tem entre conjuntos: união, interseção, diferença e complementar. A gente não bateu tanto na tecla do complementar porque ele não é muito bem desenvolvido na matemática, é mais união, interseção e diferença, principalmente esses 3, mas não quer dizer que isso não possa cair numa prova, tá bom? Mas é mais difícil hoje em dia, é mais esses 3 primeiros que eu citei, tá bom? Tá? Você pode também dar uma conferida na primeira aula, que está explicando muita coisa, muito dos assuntos que a gente viu hoje. A primeira aula está bem aqui, tá? Na playlist aqui embaixo, tá bom? Essa playlist, ela tem todas as aulas de teoria dos conjuntos e aqui do lado tem a nossa próxima aula, tá bom?